Conheça seus direitos, asilo nos Estados Unidos e o programa Permaneça no México MPP. Esta guia foi criada pelos advogados e advogadas que dão as boas-vindas aos imigrantes e solicitantes de asilo aos Estados Unidos. Ela não foi produzida pelo ou para o governo dos Estados Unidos. Esta é uma guia sobre o processo para solicitar asilo nos Estados Unidos, especialmente para pessoas que são parte do programa Protocolos de Proteção a Migrantes, ou MPP, por suas siglas em inglês. Um programa onde as pessoas têm que esperar no México enquanto seu caso de asilo está pendente nos Estados Unidos. As políticas e processos de imigração americanas mudam frequentemente e não são sempre uniformes através da fronteira. Portanto, é possível que suas experiências sejam um pouco diferentes das experiências de outras pessoas, mas seu direito de pedir proteção é igual em toda a fronteira. Nesta guia, lhes explicaremos: 1. O que é o asilo? 2. Como funciona o programa MPP? 3. O que acontece no Tribunal de Imigração dos Estados Unidos quando você solicita asilo? E 4. Como você pode tentar sair do programa MPP se tiver medo de permanecer no México? Esta guia não é uma assessoria legal, é apenas uma orientação para que você possa tomar uma decisão informada. É recomendável que você procure ajuda legal e assessoria jurídica com base em sua situação específica. Número 1. O que é asilo? O asilo é o reconhecimento que você é um refugiado. Solicitar asilo significa que você teme voltar ao seu país de origem porque sofreu ou tem medo de sofrer graves maus-tratos. O asilo não é para pessoas que apenas buscam trabalho, é uma forma de proteção para as pessoas que precisam dela. Depois de ganhar um caso de asilo, você recebe status legal nos Estados Unidos com a oportunidade de pedir residência e, eventualmente, de obtenção da cidadania. A lei de asilo nos Estados Unidos é muito exigente e nem todos se qualificam. Para solicitar asilo, seu caso precisa incluir o seguinte: o que, quem, por quê, polícia, outro lugar. Número 1. O que aconteceu ou vai acontecer? Você tem medo de voltar ao seu país? Você tem que provar que foi gravemente maltratado ou que você tem medo de ser muito maltratado. Isso se chama perseguição. 2. Quem? Quem lhe fez mal ou vai lhe fazer mal? Pertencem a um grupo? Como você conhece essas pessoas? 3. Por quê? Por que lhe ameaçaram ou lhe fizeram mal a você especificamente? Por que a você e não a outra pessoa? Este mal deve estar relacionado a uma das 5 categorias que explicaremos abaixo. 4. Polícia. Você foi à polícia para obter proteção ou para denunciar pessoas que lhe machucaram ou lhe ameaçaram? Se não, por que não? Seu governo, até a polícia, busca lhe fazer mal ou não quer ou não pode protegê-lo contra as pessoas que lhe querem fazer mal? 5. Outro lugar. É possível que você esteja seguro em outra parte do seu país? Se não, por que não? A perseguição que você sofreu deve ser causada por pelo menos uma das 5 categorias protegidas: raça, religião, opinião política, nacionalidade, grupo particular. Como solicitante, você terá que fazer uma conexão entre sua perseguição e uma dessas 5 categorias. A seguir, alguns exemplos para cada categoria. Primeira, raça. Se você foi ou tem medo de ser maltratado, perseguido, prejudicado ou ferido por ser indígena, negro ou etc. Segunda, religião. Se você foi ou tem medo de ser maltratado, perseguido, afligido ou prejudicado por sua religião ou por não ser afiliado a uma religião. Terceira, opinião política. Se você foi ou tem medo de ser maltratado, perseguido, prejudicado ou ferido por pertencer a um partido político que não está no poder
ou porque você não quis participar ajudando o governo no poder. Quarta, nacionalidade. Se você foi ou tem medo de ser maltratado, perseguido, prejudicado ou ferido por ser de outro país ou grupo étnico, como por exemplo ser judeu ou indígena, ou porque as pessoas acreditam que você é de outro país ou grupo étnico. Ou quinta, participação em um grupo social particular. Existem muitos grupos sociais diferentes, todos baseados em uma característica que você não pode mudar ou não deve ser forçado a mudar. Por exemplo, se você foi ou teme ser maltratado, perseguido, prejudicado ou ferido por sua orientação sexual, por ser mulher em uma sociedade que trata as mulheres como propriedade ou por ser imigrante, entre outras. Estes são apenas alguns exemplos de razões que podem ser suficientes para solicitar asilo nos Estados Unidos. Se alguém lhe causou dano ou deseja prejudicá-lo por causa de uma característica que você possui, você pode atender aos requisitos para solicitar asilo. Razões que podem complicar um caso de asilo nos Estados Unidos incluem antecedentes criminais, ter prejudicado alguém no passado ou ordens de deportação anteriores. Existem outras formas de proteção semelhantes ao asilo, denominadas suspensão da deportação ou proteção de acordo à Convenção contra a Tortura, que também são opções se você não cumprir com todos os requisitos para o asilo. O processo e a solicitação dessas outras formas de proteção e o asilo são os mesmos, mas aquelas são mais difíceis de obter do que o asilo e incluem menos benefícios. Ponto número 2. O programa MPP. Através do programa MPP, o governo dos Estados Unidos pode solicitar que os solicitantes de asilo retornem ao México, embora seus casos estejam pendentes nos Estados Unidos. Nesta situação, o governo dos Estados Unidos está lhe dando permissão para lutar pelo seu caso de asilo ou outras proteções estando no México. Isto não é deportação. O processo de MPP geralmente consiste do seguinte: primeira, depois de atravessar a fronteira, mas antes de ser regressado, um oficial de imigração entregará um documento de convocação a cada membro da sua família. A convocação incluirá a data e a hora em que você precisa de se apresentar para a primeira audiência com um juiz de imigração. Segunda, no dia da audiência, você será convocado a chegar algumas horas antes em um ponto de travessia designada com os documentos recebidos anteriormente e terá permissão limitada para entrar nos Estados Unidos. Você receberá transporte para o Tribunal de Imigração sob guarda. Você comparecerá ao tribunal e, depois que terminar, retornará ao México para aguardar sua próxima audiência. É recomendável que você tire fotos ou guarde outras provas de que foi ao ponto de travessia designado, caso não chegue ao tribunal a tempo. 3. Você terá aproximadamente entre 3 e 4 audiências preliminares perante um juiz de imigração e o processo levará vários meses. Durante todo esse tempo, você terá que ficar no México. Quarta, antes da última audiência, você deve preparar e apresentar qualquer evidência que tenha sobre o medo de retornar ao seu país. Se você tem um advogado, ele ou ela lhe ajudará com isto. Após o término de todos os requisitos preliminares, você será convocado para a última audiência. Você não poderá receber asilo ou outra forma de proteção até a última audiência. Se você é regressado ao México, isso não significa que você fez algo errado ou inapropriado. Entendemos que voltar ao México pode colocar sua vida em risco e que será mais difícil preparar o seu caso para ser submetido ao juiz. A qualquer momento, se você tem medo de ficar ou voltar ao México, você tem o direito de notificar as autoridades do governo dos Estados Unidos sobre o seu medo. Os oficiais devem dar uma entrevista a pessoas que têm medo, mas na realidade, muitas pessoas não recebem essa entrevista até que notifiquem um juiz sobre o medo de retornar ao México. Falaremos mais sobre essa entrevista em uma outra sessão desta orientação. 3. A primeira audiência antes do juiz sob o programa MPP. A primeira audiência não é a audiência final, é uma audiência preliminar.
A primeira audiência é geralmente uma audiência com muitas pessoas ao mesmo tempo, em que o juiz lhes explicará que estão em procedimentos de deportação e quais são seus direitos nestes procedimentos. O juiz perguntará às pessoas presentes qual idioma elas falam melhor. Se você preferir um idioma ou dialeto em vez do espanhol, precisará informar o juiz e eles procurarão um intérprete para esse idioma nas seguintes audiências. O juiz perguntará às pessoas presentes se elas têm uma cópia da notificação para comparecimento ou NTA, com base nas siglas em inglês. Este documento inclui os motivos pelos quais eles buscam deportar alguém. Esses motivos são chamados de cobranças. Você deve revisar o NTA e se algo não estiver escrito corretamente, como seu nome, sua data de nascimento, é importante que você notifique o juiz naquele exato momento. O juiz pode perguntar se você deseja mais tempo para procurar um advogado. Se você pedir mais tempo, receberá uma data para a segunda audiência com o juiz e você será regressado ao México para aguardar essa data. Se você não pedir mais tempo para procurar representação legal, também vai receber outra data para a segunda audiência com o juiz. Você terá que apresentar uma solicitação de asilo e todas as provas em inglês na sua próxima audiência, se não estiver pronto na sua primeira audiência. Você será regressado ao México para esperar essa data. Qualquer pessoa pode se representar, mas é recomendado ter um advogado e iniciar o pedido de asilo o quanto antes possível. 4. Medo de retornar ao México. Cada pessoa que tem medo de retornar ao México tem o direito de avisar aos oficiais do governo sobre este medo. No entanto, a realidade é que muitas vezes não é possível que você receba uma entrevista de medo antes de expressar temor perante um juiz. O juiz não lhe fará perguntas sobre seu temor de retornar ao México. Haverá um momento durante a audiência onde o juiz perguntará se alguém tem alguma pergunta ou se alguém quer dizer qualquer coisa. Neste momento, se você tem medo de retornar ao México, você deve dizer ao juiz que tem medo de retornar ao México. O juiz recomendará que os oficiais de imigração lhes realizem uma entrevista de não retornar, também conhecida como a entrevista de medo. Esta entrevista será a oportunidade de explicar em detalhe a um oficial de imigração por que existe o temor de retornar ao México e por que não é possível que você espere as próximas audiências no México. Quinta, entrevista de medo. A entrevista será por telefone. Após a entrevista, o oficial de imigração determinará se você deve permanecer nos Estados Unidos ou retornar ao México. Durante a entrevista, é muito importante que você fale apenas sobre seu medo de retornar ao México, não sobre seu medo de retornar ao seu país de origem. O que você precisa mostrar é muito semelhante aos requisitos do asilo. Você deve falar sobre quem o maltratou ou deseja maltratá-lo no México e por quê. Esse maltrato que você sofreu ou teme sofrer deve ser devido a uma das 5 categorias protegidas: raça, religião, nacionalidade, opinião política ou grupo social específico. Além disso, você precisa explicar por que a polícia do México não pode ou não deseja protegê-lo e por que não é possível morar em outro lugar no México. É recomendável que você considere as perguntas escritas na mão: o que, quem, por quê, polícia, outro lugar. É muito importante que você fale de todas as coisas que lhe aconteceram durante sua estadia no México. Você não deve falar de maneira geral. Por exemplo, não é recomendável dizer coisas como: é que o México é muito violento. Seu testemunho deve se concentrar nas experiências pessoais. Você deve explicar por que você e sua família estão em perigo no México. Por exemplo, falar sobre se você foi agredido fisicamente, extorquido, ameaçado ou de qualquer outra má experiência que você teve durante a sua estadia no México. É muito importante que você diga ao oficial por que você foi ou será vítima de maus tratos se permanece no México. Por exemplo, se você foi agredido por não ser mexicano, por sua religião, por sua raça, é muito importante que explique ao oficial a razão que sofreu o dano.
Se você ou seus filhos forem parte de um grupo vulnerável, como por exemplo, pessoas grávidas, pessoas que são gays ou trans, pessoas com um problema de saúde sério ou que estão tomando remédios, ou menores viajando desacompanhados, é muito importante que você discuta isto durante sua entrevista. Se você sente que algo relacionado ao seu estado físico, emocional ou mental o torna mais vulnerável, é muito importante que você mencione isso ao oficial de imigração durante sua entrevista e explique por que será especialmente difícil para você ficar no México. Se o oficial determinar que você não deve voltar ao México, você será permitido permanecer nos Estados Unidos pelo resto do seu caso migratório. É possível que você seja preso ou permitido a morar com familiares ou amigos nos Estados Unidos. Não há como garantir que você não seja preso. As pessoas presas não podem escolher voltar ao México depois de chegar a um centro de detenção. Se o oficial determinar que seu medo não está de acordo com os requisitos, os oficiais te regressarão ao México. Ponto número 6. Após a primeira audiência. Se você for regressado ao México após a primeira audiência, você terá que permanecer no México até sua próxima audiência no tribunal. Se você estiver solicitando asilo, terá entre 2 e 4 audiências mais no Tribunal de Imigração dos Estados Unidos. O processo pode demorar vários meses antes de você receber quaisquer resultados. Você pode limitar o número de audiências ao se preparar com toda a informação que lhe pede o juiz por cada audiência. Não estar preparado vai alargar o seu processo. Na segunda audiência, a maioria dos juízes perguntará se você vai solicitar asilo nos Estados Unidos. Se você solicitar asilo nos Estados Unidos e não tem advogado, o juiz o entregará a solicitação de asilo, o formulário I-589, e uma data para entregar a solicitação com as provas. Você tem o direito legal de representar a si mesmo nestes procedimentos e recusar um advogado, já que não é um requisito ter um advogado que o represente, mas é recomendável que você busque um advogado porque a solicitação e todas as provas serão entregues em inglês. A maioria dos advogados cobram pelos seus serviços, mas alguns são gratuitos ou de baixo custo. Você não deve esperar até o último momento para buscar ajuda legal. Você deve buscar ajuda imediatamente. Contudo, você tem o direito e a opção de lutar pelo seu caso de asilo sem advogado se não puder encontrar um. Se você não estiver presente em uma de suas audiências, o juiz poderá ordenar sua deportação, o que tem uma penalização legal e consequências negativas se você tentar solicitar um visto para entrar nos Estados Unidos no futuro. Você também pode ser desqualificado de procurar asilo nos Estados Unidos no futuro. Portanto, é importante que você participe de todas as suas audiências. Se por qualquer motivo você não puder comparecer às suas audiências, mas quiser continuar com o seu processo, procure ajuda jurídica para tentar abrir seu caso novamente. Se em qualquer momento do processo, por qualquer motivo, você não quiser prosseguir com o seu processo legal, ou seja, que não deseja solicitar asilo nos Estados Unidos, poderá esperar a próxima audiência para perguntar por uma ordem de deportação do juiz ou simplesmente retornar ao seu país de origem. Se você solicitar a deportação, o governo dos Estados Unidos pagará pelo seu voo de volta ao seu país. Pode demorar várias semanas para reservar um voo, e é possível que você tenha que esperar em um centro de detenção ou talvez no México, enquanto espera seu voo. Se você decidir solicitar a deportação, deve entender que as mesmas consequências legais se aplicam e lhe afetarão se você estiver associado com uma deportação. Se você decidir voltar ao seu país sem avisar ao governo dos Estados Unidos, o juiz vai ordenar a sua deportação quando você não compareça à sua próxima audiência e terá as mesmas consequências negativas mencionadas acima. Conclusão. Em resumo, se você chegar aos Estados Unidos para pedir asilo, é possível que você se encontre no programa MPP, onde terá que esperar no México durante o processo do Tribunal de Imigração.
É muito importante que você procure assessoria jurídica. Você tem o direito de ser representado por um advogado, mas só terá representação legal se você o puder conseguir. Nas audiências com o juiz, você terá o direito de expressar temor de voltar ao México para receber uma entrevista de não retorno. Você também tem direito de comparecer num ponto de travessia antes da audiência para solicitar uma entrevista de não retorno, se houver uma situação urgente. Se você decidir não continuar com o seu caso, é importante que entenda as consequências de abandonar o seu caso ou de solicitar uma deportação. É importante que você tome decisões informadas. Todos os casos são distintos e qualquer assessoria jurídica que você receba deve ser de advogados de imigração que atuem nos Estados Unidos. Existem várias organizações nos Estados Unidos que querem ajudar a comunidade de imigrantes. Você deve ser informado sobre quais recursos legais que existem nas proximidades. Avisos: a partir de 15 de julho de 2019, qualquer pessoa que deseja solicitar asilo nos Estados Unidos deve demonstrar que solicitou asilo em outro país ao longo de sua trajetória aos Estados Unidos e que lhes foi negado asilo nesse país. Se você não conseguir demonstrar isso, não será elegível para asilo nos Estados Unidos. Ainda existe a possibilidade de buscar proteção através da suspensão da deportação ou da proteção através da Convenção contra a Tortura. Estas mudanças não afetarão os casos de asilo dos mexicanos. Esse requisito está sendo litigado nos tribunais dos Estados Unidos e é possível que esta informação mude no futuro.